Olá pessoal, boa tarde, boa noite, né? Já, boa noite, 7 horas quase vai dar, né? Deixa eu ver aqui, 18h41. Boa noite a todos, nós estamos aqui ao vivo. Deixa aqui eu só avisar ao vivo. Esperar só o Facebook notificar o pessoal. Nós estamos aqui para um bate-papo com o J. Pedro Correia, que daqui a pouquinho está aqui com a gente batendo um papo. Vamos aguardar o Facebook notificar o pessoal. Vamos estar aqui para um bate-papo meio bacana. Hoje de manhã nós tivemos na nossa sexta-feira de live, nós tivemos aí de manhã com a Camila Valdívia, né, que é a presidente aí do grupo Amarelinho, Viação Amarelinho, né? E também agora vamos falar aí com o J. Pedro Correia, daqui a pouquinho tá por aí, né? Pra gente ir testando aqui nossos equipamentos. Boa tarde a todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos. Nosso tema aqui hoje é trânsito, é segurança no trânsito. E nós vamos falar com o J. Pedro Correia. Quem é o J. Pedro Correia? J. Pedro Correia, ele foi um dos programas Volvo Segurança no Trânsito, né? Ele é um cara muito conhecido no meio aí quando se fala em segurança do trânsito, né? É consultor de segurança, é palestrante, é autor de livros também já. Então, para quem não conhece aí, é um cara muito bom para você ter como currículo, né? Para você ter aí como amigo no Facebook, para quem quer crescer aí no, no ramo, né? Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre segurança no trânsito, aí para você ter como amigo. E é o que a gente vem falando, pessoal. O grande sucesso aí é você estar sempre rodeado de pessoas boas, de pessoas inteligentes, né? Vamos ver aqui um pouquinho. O Gilmar está com a gente aqui. Opa, pera. O Gilmar está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Pera um pouquinho, gente. Deixa eu só. Pera um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Já convidei o nosso entrevistado aqui para daqui a pouquinho ele estar aqui com a gente para testar na live, né? A gente tem que testar um pouquinho antes por culpa do Facebook, tá uma maravilha. E Gilmar tá falando, ó, Carlão, boa tarde, um abraço grande, Gilmar. Lucinei também tá sempre com a gente aí na nossa sexta-feira de conhecimento. E hoje nós vamos estar fechando nossa maratona de lives aí com um grande especialista em segurança no trânsito, né? Lucinei, ó, já estamos aqui novamente. O Renato, olha o Renato, o grande Renato aí, ó. Boa noite, feliz em já dar o primeiro passo. Hoje dando início à matrícula na autoescola e me preparar para o futuro motorista de carreta. Paixão pelo diesel, amor pelas estradas. Grande Renato, parabéns Renato. Parabéns, conta sempre com a gente, conta sempre com o nosso grupo, né? O que precisar aí. Nós temos aí excelentes instrutores, nós temos aí excelentes pessoas, excelentes amigos, né? Onde você vai poder estar aí adicionando conhecimento. Deixa eu ver aqui, o nosso amigo já está aqui, nosso convidado. Deixa eu ver se eu já vou adicionar ele aqui para a gente já ir fazendo o vivo aqui. Pô, hoje foi mais fácil, J. Pedro. Seja bem-vindo, meu garoto. Deixa eu pôr o fone aqui para ver se não é fone. Tá chegando melhor o áudio? Agora parece que sim, né? Isso. Para mim tá ótimo. O áudio do senhor também está ótimo. Tá bom. Senão eu ia também, se precisar. Eu acho. Melhora, Eu acho. não precisa. Aí vamos ver, porque assim, eu
Ótimo áudio. Olha, cortou bastante agora há pouco. Agora parece que está querendo melhorar. É uma questão de conexão? O que seria o horário? O que pode ser isso, Carlos? Pode ser conexão, J. Pedro, porque esse horário aqui é o horário que a internet fica muito carregada, né? Segundo o Facebook. Tá. Qualquer coisa, nós dois colocamos o fone para ficar melhor. Mas o fone eu posso botar já, mas eu não sei se melhora. Se é esse o problema, né? Vamos testar? Vamos testar. Vamos sim. Aí, pessoal, aguardem um minutinho que nós estamos fazendo os testes aqui, por isso que a gente entrou um pouquinho antes do horário, para a gente poder fazer o teste para chegar a qualidade de áudio para vocês, tá bom? Oi, J. Pedro. Então, agora eu estou com o fone também, melhorou um pouquinho, Melhorou? em Tá relação bom o ao que áudio? era. Tá tranquilo? Parece que agora também o seu está mais estável agora. Ah, é? Então vamos fazer com o fone, né? Certo. Deixa eu ver, só estou mal enquadrado aqui ainda. Tem que dar uma arrumada na minha câmera, né? Eu acho que tá ótimo, viu, J. Pedro? Assim tá bom? Isso, aqui tá ótimo, tá bem enquadrado aqui também tá. Estou cortando o queixo, não? Aqui no meu aparece cortando o queixo. Eu estou inteiro aí? É normal, tá inteiro assim. Pra gente aqui parece como se estivesse cortando, porque o Facebook não enquadra, mas para quem está nos assistindo, tá certinho aqui, ó. Eu estou assistindo pelo Não, mas eu computador podia. também. Eu estava pensando que assim talvez fosse melhor nessa. Só que eu tenho que Ok. achar. Só que eu tenho que achar a posição certa aqui para ele. Como é que eu faço Vamos lá. aqui? É meio. Não tenho estúdio, né? Então. Não Você esquenta tem, a cabeça não, que é assim. você tem um estúdiozinho aí, né? Pelo jeito, né? Um fundo Pois é, branco e tal. meu estúdio, J. Pedro, todo mundo fala, Carlos, você tem um estúdio aí maravilhoso. Meu estúdio é um celular. Ah, é? O Através celular. de um celular a gente consegue fazer toda essa diferença aí no mundo do transporte aí. E o fundo você faz com o celular também? Não, o fundo, ó, fundo é a parede do meu quarto. Ó, revelando em Ah, primeira mão tá. para todo mundo, hein? Eu já tenho um fundo mais. O fundo do senhor é um fundo mais digno de um especialista, de um estudioso. Ah, não sei. Outro. Como é que o pessoal te chama mais? Mais de Carlos, mais de Rabelo, mais de Costa? Como é que é? O pessoal me chama de tudo quanto é nome, viu, o JP? Me chama de Carlão, me chama de Rabelo, me chama de Carlos. O jeito que o senhor me chamar, todo mundo me conhece. O que você prefere, então? Pode ser, o senhor achar melhor aí. O que vier Não, pro não, senhor aí é melhor. não. E outra Carlos, coisa, e até que hora nós vamos? Me parece que tem um horário, né, para cortar, né? nós temos aí 1 hora, né? Vamos ver se a gente consegue aí enquadrando aí. Pode ser que passe um pouquinho. Uma Devido ao hora assunto. uma hora a partir de agora que nós estamos conversando, ou a partir do momento que Não, a partir das começarmos de uma 7. vez? A partir das Isso, a 7. partir das Ah, tá. 19. Isso. Ah, tá legal. Então, às 20 horas, em princípio, devemos encerrar. Exatamente. Tá bom. Não, é bom sempre saber quais são as regras do jogo, porque assim a gente fica melhor, né? Tá bom. Tá certo. Para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo agora, deixa eu ver como é que tá aí. Vamos ver aqui, espera um pouquinho. Olha só, hein? Nós estamos aí na Venezuela nesse exato momento, hein? Quem está nos assistindo é o senhor Maurício Jarme. Muy bueno. Este tipo de programa que tienes para... é que está muito claro aqui, ela dar informado de tudo o que se trata de autobuses. Aí, ó. Ah, tá JP, bom. direto da Venezuela aí, ó. Que bom. Amante Me dos diga uma ônibus aí, tá coisa, assistindo o senhor.
Tá, uma outra pergunta para mim também interessante é, drivers, é para motoristas ou é um nome fantasia em que abarca É, todo mundo? o grupo chama-se Drivers, né? Por quê? Porque a gente, nosso grupo, ele é formado por motoristas. No começo era só de ônibus, depois ele acabou vindo pessoas, caminhões, depois veio motoristas de aplicativos. Então hoje nós temos o nome Drivers porque a gente abrange aí todas as categorias de motoristas e também dos amantes dos carros em geral. Ah, tá. Porque eu vi aí na relação de amigos, aí tem todo mundo Hum, que é da comunidade de segurança no trânsito do Brasil, né? Então é. então. Temos aí bastante gente, nós estamos aí, ó, tem o César Uniani, que é o piloto de teste do programa Autosport, tem o Paulo Quadros aí, que é lá da Volvo, instrutor lá da Volvo, que acho que o senhor deve conhecer ele bastante. Tem Sei, a Anaelce lá da Volvo. Tem muita gente certo, aí ligado ao trânsito. Coronel Ordeli, Josimar Amaral. certo. Tá, Temos aí aí. já entra no povão que a gente já está bem habituado aí, que conhece bastante, né? Isso. E de Que a gente tem motoristas você tem bastante. bastante? E motoristas você tem bastante no grupo, assim? Nós temos bastante. Hoje nós estamos em 19.400, mais ou menos, deve estar beirando agora. Então nós Nossa. temos motoristas aí, profissionais espalhados pelo mundo inteiro. E quantos você acha que estão assistindo às suas lives, em geral, em média? Então, varia muito, porque assim, aqui na tela, por exemplo, está me mostrando 12 pessoas ao vivo. Só que Certo. daqui a pouco essa live aqui, ela é compartilhada aí por todo mundo para vários grupos, né? Para vários grupos e depois vai para o canal do YouTube. Aí a gente só tem um respaldo quando o vídeo já está disponibilizado, quando sai do ao vivo. Aí ele saiu Ah, do ao tá. vivo, aí o Facebook começa a me notificar quantas pessoas viram aí a live, né? Então, às vezes, Aham. tá aqui 5 pessoas ao vivo, você acha que nossa, só tem 5. E quando você vai ver lá no respaldo que eles dão lá, já está em 100 mil, 140 mil. Depende aí Aham. das pessoas que compartilham, né? Se a imagem é o que todo mundo vai ver, é a que eu estou vendo aqui, eu não vejo a sua boca, por exemplo. Eu acho que O senhor não? aqui eu estou vendo você na metade de cima, agora está começando a aparecer. Eu acho que é uma Certo. questão olha, agora, Então, verdade. Vamos lá. olha aí, agora sim, agora você está Tá inteirão. aqui, espera um pouquinho. É, Apareceu tudo? tá, agora tá. Acho que agora Ou ainda ficou falta legal. mais? Não. Agora, na verdade, até passou um pouquinho, mas tá bom Ah, assim. então Eu ficou acho, bem mais. é que você está bem perto da câmera, parece. Né? Isso. Isso, agora ficou melhor. Agora ficou. Melhor? Isso, acho que agora está decente, sim. Então E vamos eu, lá. e eu tô inteiro agora, então, ou não? O senhor está inteiro. O senhor está inteiro desde o começo. É. Está bem Então tá bom. enquadrado. Tá bem enquadrado, certinho. Maravilha. Vamos Então lá, vamos, então. vamos lá? Então vamos lá, vamos disponibilizar ao vivo. Lá. Até Bom, agora nós não pessoal, estávamos. nós estamos ao vivo, mas agora eu vou liberar para compartilhamento para todo mundo que quiser jogar pergunta, para quem quiser compartilhar. Eu estou acabando de liberar agora, né? Então, espera um pouquinho. Bom, vamos lá. Boa noite a todos que estão entrando aí ao vivo, boa noite àqueles que ainda vão entrar aí, que vão assistir futuramente a live. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial e eu sou um pouquinho aí, como que eu vou falar? Eu sou um pouquinho aí para falar do J. Pedro Correia, porque é um cara que eu tenho aí um carinho muito grande, desde quando eu fui na Volvo.
tudo se falava em volta do J. Pedro Correia, e eu falava assim, meu Deus do céu, eu tenho que conhecer essa pessoa, né? E hoje eu estou aqui, ó. Hoje eu estou aqui fazendo uma live com ele ao vivo, uma realização de sonho profissional, porque a bagagem que J. Pedro Correia tem não é para qualquer um. Então seja bem-vindo, J. Pedro Correia, à nossa live no Grupo Drivers. Ok, muito obrigado, Carlos Rabelo Costa. Um prazer de estar com você, de cumprimentar aí a todo mundo dos diversos cantos do Brasil e também de fora. Você me dizia há pouco que temos uma pessoa da Venezuela que de repente vão aparecer ainda amigos de outros países da América Latina. Um prazer muito grande falar de trânsito, falar de segurança no trânsito, realmente é uma coisa que me dá muito prazer e estou às suas ordens para o que você quiser conversar. Vamos lá. J. Pedro Correia, quando se fala aí em segurança no trânsito, quando fala aí os principais projetos aí que envolve a segurança no trânsito, não tem como não citar o nome do senhor. No meio de um monte de gente aí, né? Um monte de especialistas. Você falou J. Pedro Correia, você vê todo mundo, ó, esse é fera. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, J. Pedro, como é que foi a sua caminhada, como começou o seu envolvimento com a segurança no trânsito em si. Carlos, eu sou, para começar, a minha origem é a comunicação social. Eu trabalhei em rádio muito tempo, depois trabalhei em jornal, trabalhei em televisão, trabalhei em agência de propaganda, depois tive um tempo no exterior, na Suíça, depois voltei ao Brasil, continuei trabalhando nesses meios e depois constituí, depois de ter trabalhado 15 anos na Volvo como gerente de comunicação, eu criei a minha própria empresa de comunicação, uma consultoria em comunicação, mas de verdade eu a dediquei completamente à segurança no trânsito. Quer dizer, na época do programa Volvo, na época da Volvo, eu tive a oportunidade de criar, juntamente com colegas dentro da empresa, o programa Volvo de Segurança no Trânsito, que se tornou uma grande referência nacional. E depois que saí, resolvi continuar com esse campo de segurança no trânsito, me tornando, vamos dizer, um especialista ou um consultor, uma pessoa realmente interessada que passou a estudar mais profundamente essa questão de segurança no trânsito. Eu não sou, de verdade, um técnico em segurança, nem um técnico em trânsito, mas eu prefiro dizer que sou mais uma pessoa voltada à comunicação sobre segurança no trânsito. E, felizmente, tive sorte no meu trabalho, tive bastante seguidores. O programa Volvo foi um programa extremamente bem sucedido e até hoje eu estou ainda tocando esses programas de segurança no trânsito para governos municipais, para entidades, para ONGs, para quem quer que seja que tenha interesse em desenvolver programas de segurança. Olha que bacana, hein? J. Pedro, a gente sabe aí que quando se fala em segurança no trânsito, aí, quando se fala em elaboração de um plano eficaz aí de segurança que traça resultados aí, sempre se lembra do seu nome, né? Pela maioria dos especialistas aí que nós temos, se fala em J. Pedro Correia. O senhor ficou muito conhecido aí, embora o senhor tenha a trajetória do senhor, o senhor ficou muito bem conhecido aí, quando o senhor elaborou aí o programa Volvo de Segurança no Trânsito. O que significou isso na carreira do senhor? Muito. Foi certamente o maior desafio profissional da minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu, felizmente eu posso dizer, e com muito orgulho, que gostei de todos os trabalhos que eu desenvolvi.
Quando trabalhava em rádio, me dediquei muito ao rádio e felizmente tive um resultado assim bastante bom. Várias vezes ganhei prêmios aqui no Paraná, em Santa Catarina, onde eu trabalhei também. Eh, Quando trabalhei em rádio na Suíça, trabalhei para uma rádio do governo suíço durante 4 anos, também tinha uma consideração, assim, um reconhecimento bastante grande de ouvintes brasileiros que me ouviam pelas ondas curtas da Rádio Suíça. Isso foi nos anos 70, de forma que faz bastante tempo. Depois que vim para a Volvo, eu tive certamente um desafio enorme, porque a Volvo estava criando uma fábrica, construindo uma fábrica em Curitiba, uma fábrica de ônibus e caminhões pesados, e o meu papel era cuidar da comunicação. Era, na verdade, montar um plano de comunicação para que a sociedade brasileira conhecesse quais eram os programas, qual era a proposta de trabalho da empresa no Brasil, certo? E isso foi realmente um desafio muito grande, porque a fábrica ficava em Curitiba, fora do eixo Rio-São Paulo, e nos anos 70, o grosso do grande investimento industrial brasileiro era no estado de São Paulo. Então, fazer um plano de comunicação para uma empresa que estivesse fora do circuito Rio-São Paulo realmente foi um desafio grande. Mas, felizmente, também acho que tivemos muita sorte. Obviamente que a marca era fundamental para que você tivesse êxito. É uma empresa, sem dúvida nenhuma, que tinha uma proposta muito boa. E isso realmente me favoreceu muito na elaboração e na execução do plano. Depois, dentro da Volvo, quando a Volvo celebrava 10 anos de constituição de empresa no Brasil, isso foi em 1986, nós decidimos de fazer o tal do Programa Volvo de Segurança no Trânsito. E esse foi um desafio ainda maior, porque naquela época os meios de comunicação não falavam de segurança no trânsito. Eu visitava as redações em São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, e realmente você via que estava falando sobre as ruas de Hong Kong, porque realmente não tinha ninguém nas redações que tivesse realmente assim um conhecimento razoável sobre o que significava segurança no trânsito. E aí a grande proposta era inserir o tema segurança no trânsito na agenda dos grandes veículos de comunicação. Quer dizer, mostrar que segurança no trânsito significava uma bela pauta para a educação, para a economia, para a psicologia, para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento urbanístico das cidades. Enfim, era uma pauta que estava sendo negligenciada pela grande mídia e que passou a perceber realmente que ali havia um material muito interessante para ser discutido. E, felizmente, houve uma reação muito positiva e, como resultado desta reação dos meios de comunicação, empresas começaram a entrar também, começaram a fazer as suas propostas, os seus projetos de segurança no trânsito, e com isso parte do governo acordou e parte da sociedade também. E com isso eu acho que foi possível desenvolver um grande trabalho para conscientizar a sociedade brasileira com relação à necessidade de segurança no trânsito. Acho que foi uma caminhada muito difícil, muito complicada, muito perseverante, mas felizmente muito bem sucedida também. Olha que bacana. J. Pedro, eu, como profissional aí do transporte, do trânsito, eu tive duas fases na minha vida. Eu tive uma fase antes de conhecer o programa Volvo de Segurança, que eu falo com a boca cheia, falo mesmo.
não tenho nenhum patrocínio deles, conheço uma, duas, três pessoas no máximo que trabalham lá, mas eu falo de boca cheia, porque eu quero que as pessoas vejam quando se trata de programa bem sucedido. Então, a minha vida hoje, profissional, depois que eu conheci a Volvo, mudou totalmente a minha forma de falar de acidentes, de prevenir acidentes, né? E eu lembro que quando eu fui aí um dos escolhidos aí para conhecer lá a Volvo, eu sentei numa mesa e naquela mesa só se falava do nome do senhor. Muitos motoristas ali tinham o senhor como uma referência e eu me cobrava porque eu falava assim, poxa, eu sou um profissional com uma bagagem aí e não conheço. Eu falava assim, eu não conheço esse cara, eu preciso conhecer. E aí a primeira coisa que eu fiz no intervalo do café foi procurar J. Pedro Corrêa, quem é ele, no Facebook, nas redes sociais. E aí eu vi a foto do senhor e comecei a perguntar para o pessoal. E nossa, todo mundo falava. Eu falei, bom, eu tenho que conhecer, eu tenho que ver quem é ele. E eu fui procurar um pouco mais da sua história, da história do senhor, do impacto que o senhor fez. E o meu sonho hoje era justamente numa live agradecer uma pessoa que criou um programa que mudou a minha vida profissional, eu como profissional. Hoje todo mundo sabe que eu falo da Volvo Segurança no Trânsito de boca cheia, porque passei por lá e vi que ali não é uma brincadeira, ali é coisas de primeira e realmente o profissional conhece mesmo. Eu quero deixar na live aqui bem registrado que hoje, se eu sou um profissional melhor a nível de segurança, porque eu ouvi coisas que o senhor implantou no programa Volvo de Segurança do Trânsito e eu sou muito agradecido ao senhor. Queria deixar registrado isso. Olha, Carlos, eu fico, obviamente, que lisonjeado, extremamente satisfeito e talvez até um pouco desconfortável com tantos elogios. É, Foi exatamente para isso, obviamente, que nós procuramos construir realmente um caminho junto com a sociedade brasileira, mas é importante, muito importante, deixar claro que o mérito não é meu apenas. Eu fui apenas uma pessoa que acreditou, que propôs, que desenhou, que iniciou, certo? E deu os primeiros passos mais firmes em relação à solidificação do programa. Mas é importante reconhecer algumas coisas. Primeiro, nós tínhamos uma empresa que valorizava a segurança no trânsito. Isso é fundamental, certo? São poucas as empresas brasileiras hoje que não só valorizam, mas principalmente que investem em segurança no trânsito. Então, esse é um ponto realmente fundamental. Eu digo sempre que, como eu sou de origem jornalística, é como um jornalista que escreve uma grande matéria que repercute e que às vezes repercute pela denúncia que faz ou pela maneira como consegue enfocar o assunto. É importante que, obviamente, o jornalista tem mérito nisso, mas o veículo que publica também tem. Porque o veículo que publica é realmente quem dá vazão, quem oferece a possibilidade a você chegar ao grande público. E depois tem um outro ponto importante, que uma andorinha só não faz verão. Não fosse uma equipe dedicada, não fossem colegas que realmente acreditaram comigo na proposta, e nós certamente não teríamos o programa, o êxito do programa como ele teve. De formas que eu diria que era importante colocar isso bem claro para realmente agradecer os elogios, o seu reconhecimento, mas dividi-los com aqueles que realmente merecem. Verdade, J. Pedro. A gente fica muito agradecido, por isso que eu sempre falo, quem tem a oportunidade, vá conhecer, você não vai aí, com certeza ir embora. Eu
fiquei lá 3, 4 dias e ficaria um mês, né? Voltando um pouquinho, JP, o pessoal está perguntando aqui, que o senhor teve um programa de rádio na Suíça, né? O que o senhor falava mais aí nesse programa? Como que funcionava? Quais os desafios? Uma outra língua, né? Um outro país, uma outra cultura. Como que o senhor se adequou a isso daí? Carlos, se puder propor que nos chamemos de você, ficaria melhor. Porque assim elimina esse eventual degrau que pode existir em eu chamar você de você e você me chamar de senhor. Acho que a conversa fica mais no mesmo nível. Sobre a Suíça, eu trabalhava em rádio em Curitiba e surgiu uma oportunidade de trabalhar na emissora nacional da Suíça, fazendo programas em língua portuguesa para os países de língua portuguesa. Então, nós éramos uma equipe de 6 jornalistas na rádio da Suíça, que ficava em Berna, na capital, e nós fazíamos 3 programas diretos para os países de língua portuguesa. Os programas eram de meia hora e eles versavam sobre a realidade suíça, sobre as notícias suíças e mundiais dentro da perspectiva do interesse suíço, e tínhamos um número razoável, eu diria assim, de ouvintes em todo o mundo, porque são vários os países do mundo que que falam português. Eu me lembro que tínhamos uma audiência boa em Macau, na China, aí tínhamos em Portugal, tínhamos nas colônias portuguesas, Angola, Moçambique, e tínhamos uma população de gente que fala português, portugueses, brasileiros e mesmo angolanos e moçambicanos, trabalhando em vários países da Europa, de formas que aquilo também chegava a eles em português, em ondas curtas, e também por um sistema de rádio que naquela oportunidade já era possível. Isso foi de 71 a 75, 1971. Quer dizer, já faz realmente bastante tempo. Mas já tinha um sistema de rádio na Suíça que você podia ouvir nos hotéis ou mesmo em residências, desde que você comprasse um sistema de recepção. Um pequeno alto-falantezinho que era ligado pelo telefone e que você ouvia com qualidade local em qualquer lugar da Europa. Então esse era o programa, e ele versava sobre realidade suíça e não tinha nenhuma conotação a ver com segurança no trânsito, com segurança, com o que quer que seja. Eram programas que tinham um pouco de política, um pouco de realidade, entrevistas com brasileiros ou pessoas de língua portuguesa ou de quem falasse português sobre temas que interessassem ao ouvinte brasileiro. O senhor chegou a enfrentar muitos desafios, porque o senhor está em outro país, né, em outra comunidade. Foi difícil para o senhor, ou no começo só, depois que você se adaptou? Olha, na Suécia uma vez, não foi nem na Suécia, foi na Noruega. E eu estava uma vez, isso foi depois que eu vim trabalhar na Volvo, eu estava visitando o Museu Viking em Oslo, na capital da Noruega, e o museu é espetacular, como as boas coisas europeias, e tinha bem no centro do salão principal um navio viking, que era lá dos anos 2600. E era um navio que ele não chegava certamente a 20 metros, ou algo por aí. E feito com um material absolutamente bom, um material da época. Era madeira, eram uns tipos de materiais que eu tenho até um pouco de dificuldade de descrever. E cheio de gaiolas por onde eles pegavam os peixes para poder se alimentar durante a viagem.
E uma loucura, porque era obviamente, que uma embarcação que não tinha recursos maiores e eles se dirigiam, eles se localizavam, e eles dirigiam pela posição do Sol e da Lua à noite. E eu me lembro que eu comentei com um médico que estava visitando também. Eu disse, puxa, a coragem desse povo de enfrentar mares sem saber para onde vão, só pela localização de lua e de céu. E ele me disse o seguinte, aqui na Escandinávia nós dizemos o seguinte, tudo é difícil até ficar fácil. De verdade, Nossa. então é meio que respondendo a sua pergunta. É claro que no começo você tem um pouco de dificuldade, é claro que você tem uma certa dificuldade na qualificação do material que você vai levar ao ar. Nós vivíamos praticamente de transcrições, de traduções. A língua da rádio era francês, mas você traduzia um grande volume de material do inglês e do espanhol. Então, e tínhamos que não só fazer uma tradução, mas principalmente uma versão para que o brasileiro, para que o português, enfim, as pessoas de língua portuguesa, pudessem entender melhor o contexto, que era muito importante. Então isso realmente leva um certo tempo, mas aí você já tinha os outros colegas que já estavam lá, com quem você trocava um pouco mais de informação. Então não é difícil, tudo que é novo realmente é um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo aí tem um lado desafiador, aí tem o lado do próprio crescimento profissional, aí tem realmente uma coisa importante que é a formação da sua qualidade profissional maior, e isso realmente foi extremamente gratificante. Cobrir como jornalista os grandes eventos internacionais da Suíça. A Suíça é um país muito descentralizado, para chamar assim. A capital é Berna, que é uma cidade pequena, era de 170 mil habitantes. Os grandes organismos internacionais, feito ONU, Organização Mundial do Trabalho, Organização Mundial da Saúde, dos Correios, ficavam em Genebra. Em Zurique, que é a maior cidade da Suíça, ficavam os bancos. Era a São Paulo da Suíça, certo? A indústria farmacêutica ficava em Basileia, a indústria do armamento em Winterthur, e por aí vai. Então você tinha os relógios suíços famosos, ficavam em Neuchâtel. Então você tinha meio que uma razão maior para ficar aprendendo sobre cada um desses setores, para ver como tirar desses setores elementos importantes para compor um programa que fosse do interesse da comunidade de língua portuguesa. Esse era o maior desafio. Nossa, Dr. Pedro, que bagagem, hein? É uma experiência sensacional e que eu recomendo. Na verdade, incentivei muitos colegas a seguirem os mesmos caminhos, os mesmos passos. Alguns conseguiram, tem alguns que estão por lá ainda, certo? E estão se dando bastante bem. É uma experiência muito importante porque quanto mais você se afasta do seu país, mais você passa a percebê-lo através de lentes especiais. E com isso você ganha uma nova ideia do país que você estava vivendo. Nossa. J. Pedro, tá complicado aqui, que eu falando com você aqui, né, eliminando o senhor aqui, falando com você aqui, a gente fica até emocionado, porque são histórias de um profissional aí que, nossa, muita bagagem, né? J. Pedro, quando a gente fala aí um pouquinho, até queria mandar um abraço aqui, o Lima tá te mandando um abraço aqui, falando que
tenho um carinho muito especial. O Lá de Giovanni Campinas. Darotti, é isso. O Giovanni Darotti também, que esteve junto comigo lá no programa Volvo Segurança no Trânsito, também que é o apresentador do Móvel Delvac sobre rodas. Está aqui também deixando um abraço Perfeito. para o senhor aqui. Gostei muito do material deles esses dias que vi. Achei muito interessante sobre segurança no trânsito. Giovanni Darotti é uma grande referência aí no mundo dos caminhões, né? Certo. Vamos fazer mais um pouquinho aqui. Bom, eu queria, antes de a gente entrar para falar sobre segurança no trânsito, eu gostaria de perguntar para o senhor chegou a publicar um livro, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais dele. Eu escrevi 2 livros que foram publicados pelo programa Volvo. O primeiro deles foi o 20 anos de lições de segurança no trânsito, 20 anos de lições de trânsito no Brasil, que cobria o que aconteceu no Brasil desde 1987, quando foi criado o programa Volvo, até 2007. E o segundo livro foi sobre cultura de segurança no trânsito, casos brasileiros, que foi lançado em 2013. Escrevi um outro livro sobre educação para o trânsito no Brasil e no exterior, mas que infelizmente não foi publicado até agora e estou com a sensação de que não o será. Mas foram publicações, pelo menos as 2 que foram bastante circuladas pelo Brasil, tiveram uma excelente recepção e eu fiquei muito feliz com o resultado da receptividade que parte da comunidade ligada ao trânsito brasileiro. Olha que bacana. J. Pedro, quando a gente passa agora para falar de segurança no trânsito, né? O senhor que é um especialista e aí pegou aí, por exemplo, que você estava falando em 1970, você começa a olhar o trânsito que era antigamente e o trânsito que é hoje. Aí, hoje nós temos aí mais tecnologias, talvez menos segurança quando se fala em acidentes por erros humanos, né? Como é que o senhor analisa isso? Qual que é a análise do senhor a respeito disso? Olha, Carlos, é assim, a lógica mundial é que quanto mais desenvolvido o país, maior é o nível de motorização, maior é a frota de veículos do país. Quanto menos desenvolvido o país, quer dizer, quanto menos grana ele tem, quanto menos investimentos ele tem, obviamente que o número de acidentes tende a ser maior, porque o trânsito tende a ser menos organizado. No caso brasileiro, nós temos uma população muito grande já, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, e nós temos uma frota realmente bastante grande, que é quase a metade disso aí, quase 100 milhões de veículos. Ocorre que uma grande parte desta frota nacional é uma frota velha, é uma frota desatualizada tecnologicamente e, consequentemente, é uma frota perigosa. Então, veja que nós já temos um primeiro problema complicado, que é da qualificação da frota. Em segundo lugar, nós temos um sistema viário que não corresponde ao desenvolvimento econômico brasileiro. Nós temos estradas boas agora no país, mas que corresponde a 5% talvez de toda a malha viária brasileira. Então, nós temos estradas de primeiro mundo, que são as pedagiadas, mas temos estradas de terceiro mundo, ou de quarto mundo, sabe Deus, pelo estado de manutenção em que se encontra. Então, aí nós temos também já uma outra situação complicada. Do trânsito, nós temos uma qualidade de motoristas que também deixa muito a desejar. Quer dizer, como nós não temos, a sociedade como um todo não tem uma educação básica,
não é de se esperar, não era de se esperar que nós tivéssemos motoristas absolutamente compenetrados, motoristas que tivessem um comportamento realmente adequado, que fossem exemplos de responsabilidade e de comprometimento com a segurança. Então você veja que nos 3 bicos do chapéu nós temos problemas. Nós temos problemas de frota, nós temos problemas de estradas, de vias, e nós temos problemas de quem usa as vias por esse Brasil afora. Então nós temos um desafio muito grande. E se nós temos esses desafios hoje, com todo este avanço de tecnologia, imagine há 30 a 40 anos atrás. Então a coisa era muito pior. Ela só não era tão pior porque o tamanho da frota não era tão grande. Porque as nossas cidades não eram tão grandes quanto os nossos centros urbanos, não eram tão superlotados como são hoje. Mas, de qualquer maneira, o problema já era grave e realmente fazia com que nós devêssemos nos concentrar um pouco mais. A razão de começar o programa Volvo foi exatamente por isso. Em 1986, que foi o ano que a gente tomou a decisão de criar o programa, o trânsito brasileiro havia matado nas ruas e estradas do país 27.300 pessoas. Isso era um número extraordinário, considerando que nós tínhamos talvez 1/3 da frota e talvez quase a metade talvez da população. Então, e o que era pior era que nem governo, nem setor privado, nem sociedade davam a mínima bola para esses números. Estatística era uma coisa que nós praticamente desconhecíamos. O Denatran publicava o relatório anual de acidentes de trânsito, mas era um documento que ficava guardado e que praticamente ninguém tocava. Ninguém usava estatística para fazer algum tipo de concertação sobre isso. Então, realmente, nós tínhamos muito o que fazer há 30 a 20 anos atrás. Hoje, eu diria que nós desenvolvemos bastante. Hoje nós não temos estatística no nível que precisamos, mas já temos, se nós quisermos montar alguma coisa em cima de números, já dá para fazer um bom trabalho. Nós desenvolvemos bastante a indústria da formação de motoristas, ainda que as nossas autoescolas, que os nossos CFCs não estejam à altura daquilo que precisamos efetivamente no Brasil. E na outra ponta, nós melhoramos bastante também a condição das nossas vias e rodovias. Mas ainda estamos devendo também. E principalmente eu diria que nós estamos devendo muito em termos de gerenciamento geral do trânsito brasileiro. O Sistema Nacional de Trânsito, tal como nós o temos hoje, ele está mal estruturado, ele está capenga. Existe uma série de incongruências que realmente são inadmissíveis num país que tem o nível de desenvolvimento do Brasil. De formas que melhoramos bastante nesses 30 anos, mas estamos longe de atingir o patamar que precisávamos ou que sonhávamos. Então, o fato de não termos atingido os resultados, as metas da década mundial de ações de segurança no trânsito, nos dá uma oportunidade grande de fazer da segunda metade da década, os anos de 2020 até 2030, na grande oportunidade de realmente revitalizarmos, melhorarmos os níveis de indicadores sobre segurança no trânsito e fazermos disso o país que todos nós merecemos. É verdade.
Aqui está te deixando um abraço aqui, o Josimar Amaral, um especialista em trânsito aí também. Deixando um Grande grande abraço para o figura. senhor. É verdade. Eu tenho aqui, J. Pedro, antes de a gente continuar, tem uma pergunta aqui do Josmar Oliveira, que é um grande empresário aí de Suzano, muito amigo da gente. Aqui ele está falando assim, ó, só gostaria de algum contato com o presidente da Volvo para conhecer minha história com o produto Volvo, uma verdadeira decepção. Uma excelente equipe de vendas, porém teve um péssimo atendimento, pois a venda e nunca resolveram, não critico a marca, pois o que ele está querendo dizer aqui é que o que acontece? Ele teve aqui, eu não sei se cabe ao senhor aí, ele teve aí um problema com a marca e até hoje ele não conseguiu aí resolver o problema dele porque ele não consegue chegar em alguém lá dentro. E é um grande empresário amigo da gente aí. Estranho, estranho isso porque através do concessionário local ele chega com absoluta facilidade na fábrica. Eu já não estou mais na Volvo já há bastante tempo, eu continuo trabalhando para a Volvo enquanto consultor, mas o programa Volvo está sofrendo uma reformulação, então eu realmente até tenho poucos contatos hoje com a área comercial da Volvo. Mas eu não tenho a menor dúvida que ele vai resolver isso com a maior facilidade, na hora e como quiser, entende? Eu tenho, se você me mandar depois o nome dele, eu posso encaminhar para a Volvo, mas posso garantir que realmente até é um caso raro, até onde eu vejo que realmente teve algum tipo de problema, mas, enfim, nós somos pessoas e pessoas cometem equívocos e não é também de achar que isso também seja um tal absurdo. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito fácil de ser resolvida. Verdade. J. Pedro, a gente está falando aqui sobre segurança no trânsito. E aí, hoje, muito se depara aí com a segurança no trânsito. Alguns especialistas acham que para a gente melhorar aí os índices de acidentes, que são muito altos, acham que tem que se investir lá na escola. Tem que ser matéria de escola, lá dentro, para as crianças. Né? Outros acham que falta um pouco mais de incentivo do governo para quando se fala sobre precauções em segurança, né? O que o senhor tem de visão? O que o senhor acha que seria alguma coisa eficaz para a gente combater esse alto índice de acidentes que nós temos aí, principalmente em épocas de festa, né? Como o senhor vê isso daí? Olha, Carlos, é importante ressaltar, imaginar que o trânsito, com as complicações que ele tem, não é resultado de apenas um problema, certo? O grande problema da segurança do trânsito no Brasil é de todos os pequenos problemas. Nós temos problemas, como eu mostrei há pouco, na via, no veículo, na legislação, não na legislação, mas na fiscalização. Nós temos problemas na educação, nós temos problemas na formação de motoristas, nós temos problemas na construção e manutenção de rodovias, nós temos problemas em todas as áreas que quisermos imaginar. De formas que a solução do problema seria você ter o que a gente chama de uma visão sistêmica. Olhar o trânsito com uma abordagem sistêmica, que significa... Eu ontem falei até, anteontem eu fiz um trabalho para uma conversa dessa com o André Cerqueira, do Movitran de Vitória, e acabei não mostrando. Mas imagine que o trânsito seja esse guarda-chuva aqui, certo? Certo. Cada varão do guarda-chuva é um problema do trânsito brasileiro. Aqui nós temos a estrada, a via, o veículo,
a fiscalização, o formador de motorista, aqui nós temos o professor, aqui nós temos o diretor da escola, enfim, você vai somando, certo? Todos os setores e você vai dizer por onde começa. Primeiro, tenha uma ideia do todo. Quer dizer, de verdade, o que eu chamei aqui de guarda-chuva é como se fosse um grande mosaico, onde você vai colocar peça ao lado de peça e depois definir um plano de ação estabelecendo prioridades e hierarquizando os problemas, certo? Porque você não vai ter recursos para fazer tudo de uma vez só e não vai ter pessoas para tocar tudo de uma vez só. Então, o que você precisa é ter essa visão sistêmica, essa visão do todo e ir consertando paulatinamente. É importante que você se dê conta que onde é que nós temos hoje um dos melhores trânsitos do mundo? Na Suécia. Por quê? Porque na Suécia essa movimentação, essa mudança no trânsito, essa transformação total do trânsito começou a ocorrer em setembro de 1967. Quer dizer, nós estamos falando de praticamente 60 anos para trás, certo? E durante esse período todo, eles foram trabalhando sistematicamente na melhoria paulatina de tudo aquilo que dizia respeito ao trânsito. Se eu mostrar para você, por exemplo, você falou de educação e de escolas. Em 1970, uma psicóloga sueca de Estocolmo escreveu um artigo que revolucionou, de certa forma, o entendimento e o processo de educação de trânsito no país. Ela defendia que nós não... Veja, em 1970, e nós estamos repetindo isso ainda hoje no Brasil, nós não podemos creditar ou debitar às crianças a responsabilidade de se autogerirem no trânsito, por causa... até os 7 anos de idade, a criança não tem visão lateral. Até essa idade, ela não tem condições de determinar a distância que os veículos e em que velocidade. De forma que é por isso que se precisa do adulto para cuidar das crianças no trânsito. Com esse trabalho, essa psicóloga propôs uma reformulação do sistema de ensino que hoje realmente chega a um nível extraordinário. Então, só para dar uma ideia de como é que a coisa evoluiu. Nos anos 90, no final dos anos 90, a Suécia adotou um novo conceito de trânsito que virou uma bíblia hoje mundial que se chama Visão Zero. Visão é a tradução do termo vision em inglês, que significa um pouco de sonho, ou talvez em função de uma determinação na aplicação dos conceitos desse Visão Zero, que a Suécia hoje, você veja, um país de 10 milhões de habitantes, que tem 5 milhões de veículos, e teve no ano passado 200 e poucos mortos no trânsito. Então, isso dá uma ideia de que, com seriedade, com estudos, com conhecimento, com investimento e com muita determinação de todo o sistema, é possível sim chegar a resultados. Então, ao dizer isso, eu acho que estou deixando bem claro para o nosso internauta, para aqueles que estão nos assistindo agora, o tamanho do desafio que o Brasil vai ter para montar um sistema decente, humano, que realmente funcione e que realmente dê resultados também. Então, é impossível? Não, não é impossível. Se outros países conseguiram, nós também podemos conseguir. O que nos falta é, primeiro,
liderança. Liderança interessada no tema. Segundo, determinação para montar um sistema que estude, que planeje e que desenvolva um programa em âmbito nacional condizente com aquilo que precisamos. Não é necessariamente um programa caro, embora, obviamente, que tenha necessidade de investimento. Mas o mais importante é a vontade de fazer. Teve um grande autor inglês, Shakespeare, que dizia: onde há vontade, haverá um jeito. O que nós precisamos é vontade política de fazer. Verdade. Ei, legal, hein? J. Pedro, quando a gente, em cima do que o senhor está falando aí, a gente vê que hoje o processo de CNH, o processo de se adquirir sua primeira CNH, o processo de autoescola em si, o senhor acha que é muito pouco tempo que se vê ali em sala de aula? Que a gente sabe hoje que os instrutores hoje que estão aqui me vendo aqui são unânimes aí em reclamar como é muito pouco tempo para se passar grandes conteúdos, né? Então você tem que muitas vezes enxugar aí algumas coisas para cumprir lá a meta que é estipulada pelos Detran, Delatrans, etc. E tal. O papel da autoescola, porque muito se fala da autoescola, uns querem tirar, outros querem a autoescola tem que ser opcional. O trabalho que as autoescolas hoje no Brasil realizam, o senhor acha que ainda falta se colocar mais conteúdo? Qual é a visão do senhor a respeito? Carlos, é fácil. Há um par de anos atrás, nós tínhamos 45, 50 mil mortos no trânsito. Hoje nós temos 35 mil, segundo as novas estatísticas que nós temos. Um país que mata 35 mil pessoas no trânsito tem um monte de problemas, certo? Então, é importante sempre repetir o seguinte: cada vez que você tem um acidente, é sinal de que alguma coisa está errada, ou na via, ou no veículo, ou no usuário, no motorista. Então, descubra e haja. O sistema brasileiro de formação de condutores certamente é goivo como o trânsito brasileiro sempre foi, certo? Como nós nunca levamos muito a sério essa coisa de trânsito de sistema no Brasil, eu digo que não levamos muito a sério, porque nós temos um código que é excelente, mas não cumprimos. Nós temos uma legislação que é boa, mas não temos fiscalização. De formas que isso é como o inferno brasileiro. Um dia tem isso, mas não tem aquilo. Tal. Então, ou nós temos um sistema como um todo, ou nós vamos sempre viver reclamando de coisas. Então, a resposta não é claramente, objetivamente, não, precisamos mais de sala de aula para os alunos, os candidatos à CNH, ou precisamos melhorar a qualificação de conteúdos. O que nós precisamos, na verdade, é ter um sistema de formação que esteja acoplado dentro de um sistema de reformulação do trânsito brasileiro, certo? E que cumpra bem o seu papel. De vez em quando eu ouço isso: como é que está isso aí? Não, estamos fazendo o que é possível. E eu digo sempre: fazer o que é possível não basta, nós temos que fazer o necessário. Enquanto tivermos 35 mil mortos, que sejam 20, ou que sejam 1000, ou que sejam 3, nós temos desafio pela frente. Então, o que é importante não é o número de horas, não é se a autoescola é grande ou pequena. O importante é que nós tenhamos uma formação do tamanho que o desafio exige. É isso. É mais fácil dizer assim do que tentar especificar. Verdade. Quando a gente fala aí, J. Pedro, a respeito aí de qualidade, tecnologia, né? Então aí nós estávamos conversando agora há pouco aí, eu estava
se referindo aí a 1970, as condições que se tinham para trabalhar, né? Hoje, com a evolução da tecnologia. Essa evolução da tecnologia está batendo na porta de todo mundo. Hoje, por exemplo, é possível você conversar, eu aqui, o senhor lá em Curitiba, é possível a gente conversar ao vivo, em instantâneo, né? Esse Sim. contato. E hoje as montadoras estão usando e abusando da tecnologia aí para trazer segurança para quem vai adquirir ali o primeiro carro, o primeiro caminhão, o primeiro ônibus, né? Essa tecnologia está vindo aí, aliada mais o motorista, o treinamento do motorista. É possível ter um sucesso maior? Né? Ou o senhor acha que a tecnologia deixa o motorista ali um pouco preguiçoso ali? Não, certamente a tecnologia vem para ajudar, certo? É importante só salientar que nós sempre tivemos a possibilidade de usar uma tecnologia melhor do que a que nós sempre tivemos. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Volvo e os caminhões tinham já um certo nível, um bom nível já de segurança, mas não tinham tudo que os caminhões suecos tinham, ou que os caminhões nos Estados Unidos, isso vale para carro, vale para ônibus, vale para qualquer tipo de veículo. A questão é, por que a Volvo não traz ou por que as montadoras não trazem? A resposta é simples. Se o cliente brasileiro estiver disposto a pagar, elas trariam. Agora, quando você diz, você quer um espelho convexo ou um espelho simples? A diferença, vamos dizer que seja de 20 para 100 reais. É óbvio que o brasileiro, de uma forma geral, vai dizer, não, eu não quero pagar 100, eu vou ficar com o meu de vintão lá. E depois reclamamos da falta de segurança. Mas de verdade é a mesma coisa. Você quer um pneu de alta qualidade, de resistência, com muito mais segurança, ou você quer um pneu barato que é condizente com o seu tamanho de bolso? Então é preciso ficar bem claro que sempre tivemos tecnologia melhor do que a que sempre usamos no Brasil, certo? Hoje os melhores veículos brasileiros estão à altura dos melhores veículos no mercado global, certo? A tecnologia realmente facilitou isso, mas nós ainda temos esses problemas. Por que nós não temos airbag, não tivemos bem antes? Por que não tivemos quaisquer tipos de acessórios mais sofisticados? Porque nós não estávamos dispostos a pagar. Agora que a questão da segurança começou a dar o seu vulto e começou a ser melhor avaliada, então agora já estamos nos expondo um pouco mais. E isso será altamente benéfico para a segurança dos veículos brasileiros, sem dúvida nenhuma. Verdade. É até legal ouvir o senhor falar isso daí, porque a gente vê que muito se fala aí tecnologia versus humano, né? Então, assim, na realidade, eu sou meio contra esse versus humano, né? Eu acho que a tecnologia, ela sempre é aliada ao humano, Com né? certeza. Porque se não Com tem aquela certeza. peça ali para se aliar, né? De verdade, o que nós temos que aprender agora é como lidar melhor com a tecnologia. Já há 15, a 20 anos, a gente está dizendo que a evolução chegou e chegou para valer. E não chegou apenas para o veículo, certo? Na verdade, o mecânico, o mecânico do automóvel, do caminhão, ele já não é mais um mecânico, ele é um mecatrônico. Ele já chega de guarda-pó branco, certo? Para mexer no motor, que normalmente é algo que convidaria a sujeira. Não, ele vai lá, liga o laptop dele lá, o notebook dele no motor, identifica quais são os problemas, conserta e sai limpinho ainda. Isso significa uma mudança realmente muito grande.
o motorista de caminhão, dos quais nós temos uma ideia sonhadora, romântica, dos grandes tempos do motorista de caminhão, ele também precisou mudar e vai precisar mudar muito mais. A começar do ponto de que hoje essas tecnologias estão disponíveis, mas quase todas em língua inglesa. De forma que ele vai ter que se virar também nos 30 para poder administrar isso. Você veja que o progresso, então, chegou para todo mundo. Na Europa estão sendo testadas atualmente tipos de estradas chamadas de estradas inteligentes. São estradas que contêm chips ao longo da via, certo? E que vão transmitindo para o veículo e para o motorista que tipo de condições estão à frente dele, de formas que ele vai saber se lá na frente tem um aclive, um declive, se tem uma área de maior perigo, se ali já aconteceu muitos acidentes ou não. Enfim, o nível de tecnologia, de informação que é disponibilizado ao motorista é muito grande e faz com que ele tenha a grande chance de praticamente não errar e de praticamente não cometer acidentes. Mas realmente é um desafio muito grande em que ele precisa realmente aprender bastante. Eu tenho uma última pergunta aqui, do senhor que chegou aqui pelo YouTube. O pessoal está perguntando o seguinte, Marcelo Moreira, ele está perguntando para o senhor. O senhor não acha que hoje os fabricantes fazem os caminhões, os carros aí, etc e tal, por exemplo, os carros para chegarem a 300 km por hora, sendo que as nossas pistas aqui no Brasil no máximo 120. O senhor não acha que também poderia as montadoras assim ajudar, no caso diminuindo a velocidade dos carros? O senhor acha que traria algum impacto na segurança? Essa é uma pergunta recorrente. Eu fiz mais de 400 eventos pelo Brasil, seminários, conferências, tudo mais, e essa é uma pergunta que sempre tem sido feita. Na verdade, os veículos podem rodar a 120, 150, 180, sei lá quanto, certo? Mas é o motorista que tem que respeitar a velocidade do local onde se encontra. De verdade, então, a questão não é se o motor... mas por que a fábrica não faz isso? Há uma explicação bastante razoável. O veículo que é produzido, ele é produzido para rodar no Brasil, mas no Japão, onde tem outra legislação, nos Estados Unidos, onde tem outros limites de velocidade, na Alemanha, onde tem autoestradas e que não tem limite de velocidade. Enfim, o veículo é feito para rodar nas mais diversas condições de estradas pelo mundo afora. De formas que é importante registrar que a questão não está no veículo, está em quem comanda o veículo. E até que ponto quem dirige o veículo respeita normas da companhia, que geralmente são estritas, mas que não são respeitadas. De verdade, então, é uma questão, eu entendo a pergunta, ela tem aparentemente um certo sentido, mas se você olhar direitinho, essa pedra que você joga acaba voltando na testa da gente mesmo, porque realmente somos nós os grandes responsáveis pela segurança, certo? Verdade. J. Pedro, eu queria te agradecer demais pela sua participação. É uma realização de um sonho profissional, deixar bem claro aqui. Ficaria horas e horas aqui conversando com você, porque Com certeza. Uma bagagem fenomenal. Eu gostaria que o senhor, pelas considerações finais aí, quem é o J. Pedro Correia? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão chegando hoje no mundo do transporte, do trânsito, né? Desde lá de onde o senhor começou, onde o senhor se entendeu aí por gente, né? por um profissional, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos esses
motoristas que vão entrar aí, falando um pouquinho da tua história lá no comecinho, até agora onde o senhor está, né, que não chegou por acaso. Eu gostaria que o senhor deixasse um pouquinho aí quem é o J. Pedro Correia. Olha, é um sujeito simples, é um catarinense modesto, de família muito humilde, do interior de Santa Catarina, de Gaspar, no Vale do Itajaí, perto de Blumenau, que teve curiosidade de entender como é que funciona este mundo afora, certo? Que se dedicou bastante em tudo aquilo que fez e felizmente teve bons colegas, crescer profissionalmente e ter o lugar que tem hoje. Não sou nada melhor, nada especial do que quem quer que seja, apenas acho que o que pode ter me diferenciado um pouco foi a maneira como eu me determinei a fazer as coisas, a aprender a fazer as coisas. Mas é importante também que você saiba, Carlos, que você está falando aqui de um queijo suíço também, cheio de furos, cheio de buracos, cheio de erros cometidos. O que vocês estão vendo, o que você está vendo, ou o que você está descrevendo, certo? É apenas o lado verniz. Mas realmente, se for olhar um pouquinho mais embaixo, você vai ver que também é uma pessoa que cometeu os seus enganos, os seus equívocos, os seus erros e que teve humildade de reconhecer e recomeçar. Acho que esse é o grande conselho que se pode dar às pessoas. O problema não está no erro, o problema está em como você aprende as lições dos erros cometidos e como é que você reinicia. Eu acho que esse é o grande desafio que nós todos podemos ter para poder ter uma vida mais decente, mais humana, mais digna ali para frente. Não se trata de uma vida abastada, mas se trata de uma vida em que você pode se considerar bem-sucedido na medida em que você está de bem com você mesmo. Felizmente é isso aqui. Eu só queria aproveitar um último segundo aí, eu vejo Claro, que pode ficar à nós vontade. temos um minuto talvez ainda, de Pode lembrar ficar à que vontade. hoje, hoje é dia 19, né, 19. de junho, é o dia que nós comemoramos 12 anos da Lei Seca, que é uma Olha data, isso. que é uma data marcante na história do trânsito brasileiro. Dizer que a Lei Seca, ela, se não cumpriu tudo aquilo que ela prometeu, ela trouxe bastante evolução para a sociedade brasileira. Começou dando um susto na turma que ficava com medo da alta multa para aqueles que bebessem e dirigissem, certo? Que depois foi afrouxando um pouco tal, mas que continua até hoje e que continua sendo implementada em algumas grandes cidades brasileiras. Então, é uma data a ser comemorada como um marco importante na história do desenvolvimento da segurança no trânsito no país. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa conversa de 1 hora. Se tiver possibilidades e se houver oportunidade, volto com muito prazer para comentar tantas coisas que ficaram de fora de uma conversa que poderia durar ainda muitas horas, como você falou. Grande abraço, Carlos. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, J. Pedro. Deus abençoe o senhor aí, ó. Muito obrigado. Conversamos aí com o J. Pedro Correia, grande especialista em trânsito. Para quem conhece, é muito boa, né? Então, por isso que a gente vem sempre falando, sempre esteja perto de pessoas que têm qualidade de vida, que têm qualidade como profissional, que a gente sempre cresce, né? Tô aqui com o Giovanni também, que está falando assim, ó. Parabéns, J. Pedro, sou seu fã desde 2010 no Prêmio Volvo Segurança no Trânsito. O Giovanni também estava com a gente, lá quando a gente esteve aí no Prêmio Volvo Segurança do Trânsito, né, o Giovanni? Muito se falou do nome do J. Pedro Correia,
um grande realizador aí. E a gente tinha aí a vontade de falar com ele aqui, para as pessoas conhecerem um pouquinho quem é esse profissional, né? E ele é um profissional aí muito bem qualificado e muito conhecido aí quando se fala em segurança do trânsito, né? Bom, vocês viram aí que é uma fera, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no Facebook dele. Eu marquei ele aqui, ó, J. Pedro Correia. Adiciona lá que vocês vão ganhar qualidade de vida, qualidade uma qualidade maior de profissional, de graça. Olha só que maravilha, né? Gente, muito obrigado a todos que entraram na nossa live. Daqui a pouquinho essa live está disponível lá no canal do YouTube, para quem não conseguiu assistir tudo, tá? Mas agradeço demais aí, obrigado nessa semana de maratona de live, né? A gente vai voltar um pouquinho mais para frente, uma outra live com outro profissional aí, mas sempre com o mesmo objetivo, ganhar qualidade. Lima, muito obrigado. O Daniel tá falando aqui, ó. O Carlão, dei uma saída, não. Mas tem problema, daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube tá o vídeo completo aí. Vai lá, Daniel, que você vai ficar feliz aí. Que você vai ganhar de conteúdo aí, tá bom? Pessoal, deixar também aqui meu canal do YouTube para quem não é inscrito ainda. Vai lá dar uma força pra gente aí, né, pra gente poder aí levar os vídeos aí para mais pessoas. Quanto mais pessoas aí vê os nossos vídeos, vê nossas lives, são mais profissionais que ganham qualidade. Então, se tem aquele profissional que você gosta, que você fala assim, olha, aquele profissional merece vencer, indica o nosso canal do YouTube para ele, ó. Tá aqui, ó, acabei de colocar aqui, ó. Só clicar em cima, muito fácil. Clicou em cima, acabou, ele volta ao normal. Beleza, gente? Um grande abraço. Agora nós vamos lá para a live do Lima, que tá começando a live do Lima, do programa do Lima, muito bacana. Vai falar com a Tamires. Vamos lá? Eu fui, vamos lá.